Eu saúdo todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esse conteúdo, inclusive, é um conteúdo que está no ar já há 4 anos que nós estamos no ar todas as semanas com um conteúdo sempre associado à Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. Você pode estar nos assistindo pelo canal 126, no sistema RO da Embratel. Você que tem aí na sua cidade, você que já usa esse sistema, você sabe do que eu estou falando. Estamos no canal 126 ou no canal 85 da Sky Livre, que é uma Sky gratuita. Ou também você pode estar nos assistindo pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Se estiver, não deixe de fazer aquele triplo C que a gente sempre fala: curta, comente e compartilhe. Deus tem uma bênção para o seu coração e quando você faz isso, essas 3 Cs, você também pode comentar se quiser, colocar o seu comentário. Você vai dar relevância a esse conteúdo e vai ajudar a anunciar o Evangelho Eterno. Estamos aqui hoje, nesta edição do programa, os pastores presentes no estúdio aqui da nossa central de comunicação, pastor Adriano Teixeira. Paz do Senhor, Adriano. Paz do Senhor, pastor Josias, pastor Sérgio, a paz do Senhor a todos. Pastor Sérgio Souza, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Josias, Adriano e a todos, e é sempre uma bênção, nosso momento semanal de estudarmos um pouquinho mais a palavra do Senhor. Nos aprofundarmos, vivermos a experiência da revelação, descobrirmos o mistério, por aí vai, Isso é maravilhoso. Muito bem, para você que não é daqui do Estado do Espírito Santo, o pastor Adriano Teixeira está na igreja de Praia da Costa 4, que é a igreja aqui na cidade de Vila Velha, e o pastor Sérgio Souza na igreja da Enseada do Suá, em Vitória, vindo aqui a essa região da Grande Vitória. Não deixe de nos visitar as igrejas dos companheiros que estão aqui em funcionamento aqui nessas cidades. Muito bem, o programa de hoje tem como tema o contexto profético do tempo do breve. Há uma abordagem que tem sido feita acerca do livro do Apocalipse. E você que acompanha a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata e o programa Anunciando o Evangelho Eterno, tem acompanhado esse momento onde nós estamos buscando alcançar a revelação, que, aliás, é a primeira expressão, a primeira palavra no livro do Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, a primeira expressão. E nesse contexto do programa e da EBD, alcançar o entendimento do momento profético que nós estamos vivendo. Sérgio, nessa abordagem da revelação de Jesus Cristo para as coisas que brevemente devem acontecer, nós estamos aí no capítulo 1, verso 1. Qual a introdução que nós podemos fazer desse conteúdo que nós vamos trazer no tema, o contexto profético do tempo do breve? Isso é muito importante que você está colocando, Josias, porque está na abertura do livro, você já citou, capítulo 1, verso 1. Agora, o livro do Apocalipse, ele, para as pessoas de uma forma geral ou majoritária, pode trazer muito medo. Há, de certa forma, uma visão distorcida de que o livro é algo aterrorizante. Na verdade, é claro que para quem conhece a profecia, tem a oportunidade da salvação e não se rende ao Senhor, está fora do caminho, obviamente que há o juízo. Pronto. Porém, o objetivo do livro é exatamente o inverso. É alertar o homem do tempo profético, da iminente volta do Senhor Jesus, e lhe dar a oportunidade de estar na presença de Deus, de estar atento, vigilante, alerta, tanto que no início, no verso 4, ainda do capítulo 1, quando João começa a registrar tudo aquilo que lhe é orientado, ele usa a seguinte expressão: graça e paz. Então,
Um dos objetivos do livro do Apocalipse é trazer a graça salvadora de Jesus E com ela, e com ela a paz que somente Ele pode dar. isso é maravilhoso. Adriano, isso é maravilhoso porque é uma verdade absoluta. Né? Aquilo que é trazido no livro de Apocalipse é uma verdade absoluta. E isso está claro, porque o Senhor Jesus ele se apresenta como a verdade, como a palavra, e a palavra é a verdade. Né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, não é uma verdade, é a verdade. É única. É única, é a verdade absoluta e ela vos libertará. Em verdade vos digo, o Senhor Jesus ele usava muito essa expressão com a legitimidade de um Jesus, do Filho de Deus, eterno, e que era, que é e que há de vir. Quer dizer, tudo está conectado nisso aí. Mas essa abertura do livro de Apocalipse deixa claro o objetivo do Espírito Santo. O que é o objetivo que o Espírito Santo quer fazer com a igreja? Que objetivo é esse que nós podemos alcançar? O livro de Apocalipse, ele é um convite ao homem para que o homem penetre nos mistérios de Deus. É claro que o texto fala aos seus servos. Assim como o Senhor Jesus fazia com as parábolas, quando usava de parábolas para falar dos seus mistérios, mas para os discípulos falava de forma mais íntima e abertamente, o livro de Apocalipse é uma bênção de Deus dada também à sua igreja, mas com uma condição: você só penetra por revelação. Então, o texto, ele é fechado, ele está selado. Se você quiser entrar, é pela letra, pela razão. Mas se você entende que, na verdade, não são letras, na verdade, é uma grande profecia, então é possível você entrar, mas aí tem que ser por revelação. Esse é o grande segredo, é a grande bênção e é aquilo que Deus está nos oferecendo agora, nesse momento que nós temos estudado o livro de Apocalipse, que é a oportunidade de entrar nos mistérios de Deus. O texto diz, as palavras dessa profecia, por certo nós vamos falar mais adiante sobre isso, e que é um grande tesouro. Né? Colossenses fala que em Jesus estão escondidos todos os mistérios da ciência e da sabedoria. E a gente não usa de interpretação, nós usamos de revelação. É essa a nossa bênção. E uma questão importante, Josias, é porque aquele que está conosco está ouvindo a revelação, não é interpretação, não é a razão humana. É verdade. Agora, o que é mais importante é que o Senhor quer se revelar. Ele quer levar o homem a conhecê-lo e entrar nos seus mistérios, bastando que você, inclusive, abra o seu coração, se volte para o Salvador e busque essa revelação, essa compreensão que é uma ação do Espírito Santo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 1, que nós já fizemos menção aqui, e a gente vai mostrar para você que está assistindo também, para que você leia junto conosco, e você tenha o alcance daquilo que a Bíblia traz e em relação àquilo que está sendo dito aqui. Apocalipse 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Há diversos aspectos aqui nesse texto que não é hoje objeto da nossa abordagem, mas que nos alegram pela profundidade do alcance que o Espírito Santo tem nos dado. Por exemplo, a Trindade está aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos deixar que cada um encontre a Trindade aqui nesse texto, mas o nosso objetivo aqui é entender que há um tempo. Amém. Quer dizer, o objetivo vocês já abordaram de maneira muito clara, mas esse objetivo ele está associado a um momento, a um tempo,
E esse tempo ele vem expresso nessa expressão, as coisas que brevemente devem acontecer. Como é que eu, que estou assistindo, né, ou a pessoa que está nos assistindo agora, como é que nós aplicamos isso, como é que nós entendemos isso do ponto de vista da necessidade de nós alcançarmos essa revelação hoje? É porque nesse tempo do breve, as profecias que atestam que o Senhor Jesus está às portas e logo ou breve vai voltar para buscar a sua igreja, esses sinais, esses indicativos estão evidentes. As profecias, quando você pega a palavra de Deus e começa, mesmo que for para fazer uma pesquisa, Jesus disse que vai voltar. E vai voltar em que momento? Não, ele vai voltar no momento tal, o amor de muitos esfriará, pai contra filho, guerras, rumores de guerras, doenças, pestes, tudo isso, eventos, fenômenos. Os fenômenos da natureza, geofísicos, tudo isso. Quando você confere a palavra, Adriano, você percebe uma coisa. Nesse aspecto não falta nada ser cumprido, nos parece, para que o Senhor Jesus volte. Daí a necessidade, mais do que nunca, de nós estarmos firmados na doutrina, no conhecimento da palavra. Não é por outra razão que a Escola Bíblica Dominical, há muitos anos, da Igreja Cristã Maranata, está totalmente concentrada no aspecto doutrinário para preparar ou deixar pronto um povo que aguarda a volta do Senhor Jesus, ciente de que vive o tempo do breve. Muito bem. Eu vou ler um outro texto aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 3, pedir para o Adriano fazer um comentário, porque ele define, dentro de todo esse conteúdo que nós estamos trazendo aqui, ele define o que é bom para o homem. Vamos lá, Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o texto ele mostra o resultado na vida daquele que tem uma experiência, e aqui estão ressaltados os aspectos dessa experiência com a palavra, com a profecia, né? E, mais uma vez, reforça o que o Sérgio acabou de dizer, o tempo é agora. É verdade. E notem que tanto Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, quanto o versículo 3, falam de tempo. É claro que o Espírito Santo não tinha a preocupação de falar de um tempo cronológico. Os livros de história dão conta disso, de falar do que aconteceu com a história do homem, os impérios que foram se sucedendo ao longo da história. A preocupação é basicamente com aquilo que o texto ali destaca aqui, que são as palavras desta profecia. Apocalipse 19, 10 diz que Jesus, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Por um lado, nós temos um tempo que é histórico, mas profético, e que o início de Apocalipse nos descreve muito bem com as cartas que foram escritas ali à igreja da Ásia. Mas, por outro lado, nós vamos ver ao longo do livro de Apocalipse também a indicação de vários juízos. E é por isso que nós não temos outra alternativa, a não ser contar com o apoio do Espírito Santo para nós entendermos aquilo que Deus está falando para nós. O texto termina dizendo porque o tempo está próximo. E esse tempo aí é o Kairos, é o tempo de Deus. Eu percebo, Sérgio, que a preocupação no livro de Apocalipse com essa expressão, com o breve, com o tempo está próximo, em breve devem acontecer, né? Que esse tempo, ele é o tempo da oportunidade do homem. Amém. De viver uma experiência. E assim, eu exemplifico. O que é tempo breve para mim, para você que está nos assistindo? O que é o breve? Jesus pode voltar. Jesus pode voltar agora, daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a uma semana,
daqui a um ano? Não sabemos. O tempo é dele. Agora, de qualquer forma, é breve. Até porque a vida é breve. Né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, esse tempo e esse alerta que o livro de Apocalipse faz, várias vezes nós estamos vendo isso aqui, vamos continuar vendo sobre o breve, é para você, é a sua necessidade. É isso mesmo? É isso mesmo. E tem um texto na palavra que diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, hoje, não endureçais os vossos corações. Então, essa brevidade, esse tempo do breve, como você citou, Josias, é o tempo oportuno, é o período da graça. E nesse tempo que é breve, ou seja, pode terminar a qualquer instante, num abrir e fechar de olhos, neste tempo nós temos a chance, pela graça do Senhor, nós temos a chance de nos apresentarmos diante dele, confessando os pecados, pedindo perdão, libertação, nos ajustando diante dele e ficando prontos para o grande dia do Senhor. É a oportunidade, ou seja, é breve, mas ao mesmo tempo tem que ser hoje. Amanhã será possível? Amanhã Jesus já vai ter voltado? Ou mais ainda, será que nós vamos estar vivos amanhã? Portanto, a oportunidade se dá exatamente hoje. O tempo do breve é o período que nós temos para receber e aceitar a palavra e vivê-la como o bem maior das nossas vidas. Só assim nós alcançaremos o maior prêmio, que é a coroa da vida, a vida eterna com Glória Deus. a Jesus. Eu lembro de uma escola bíblica dominical onde nós temos uma dinâmica de perguntas e respostas, e as perguntas foram feitas para crianças, e uma das perguntas é o que significado de bem-aventurado. E uma das crianças gravou um vídeo e mandou, ela disse assim, é muito feliz, né? Bem-aventurado é muito isso mesmo, feliz. eu lembro. Né? E é interessante porque a felicidade é uma coisa, do ponto de vista humano, filosófico, teológico, ideológico, muito relativa. Mas do ponto de vista da felicidade de Deus, ser um bem-aventurado é absoluto. Glória a Deus. É uma felicidade feliz, não é alegria. Alegria a gente tem alegria hoje, tem alegria amanhã, tem momentos de alegria ou momentos de tristeza, mas felicidade, que é um estado contínuo. Aquele que tem o Senhor Jesus é feliz. E o texto diz bem-aventurado. Amém. Feliz, aquele que entende isso que nós estamos falando. A grande alegria é ter o aplica. nome escrito no céu. Exatamente. É a salvação. Isso é maravilhoso. Muito bem, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, por causa do nosso tempo, eu vou ler aqui dois textos para que a gente converse e aí a gente vai vendo os aspectos que são chamados a atenção em cada um deles. Apocalipse 3:11 diz assim: eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Né? Então guarda, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Isso mesmo. Entendeu? Se recebeu a bênção, guarda o que tem, mas vocês vão comentar ainda. Em Apocalipse 3:20, mais uma vez você vê o tempo do breve. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Eu sou suspeito de ler esse texto porque é um dos textos, para mim, mais marcantes da palavra, né? Sobretudo para o momento de hoje. Mas vamos lá. Eis que venho sem demora, eis que estou à porta e bato. Nós estamos falando aqui das duas últimas cartas, né? Filadélfia e Laodiceia. O que é que vocês trazem de comentário sobre esses dois textos? Eis que venho sem demora está dentro da carta escrita à igreja de Filadélfia. Eis que estou à porta e bato está dentro da igreja de Laodiceia. Então nós temos vivido um tempo em que esse anúncio está sendo feito. Eis que venho sem demora. E nós imaginamos assim, quando isso é anunciado, você imagina que um tempo ainda está por vir e que você vai esperar, mas de repente quando você se depara com esse texto, eis que estou à porta e bato, é porque o tempo já chegou. Amém. Já é iminente. E aí, essa fala do Senhor de que ele vem sem demora se impõe.
Porque se nós formos entrar no livro de Apocalipse pela razão, nós vamos querer seguir a cronologia que é própria do pensamento humano. E aí, alguns chegam até a falar, olha, o texto está dizendo esse que vem sem demora, mas os apóstolos já achavam que Jesus viria há 2000 anos. E Pedro diz isso na sua carta. Pedro fala o seguinte, olha, que ele não tardará a sua promessa, porque o Senhor virá no tempo exato, mas no tempo exato dele. Ainda que pareça retardar, ele virá no tempo exato. E eu me lembrei agora que o pastor Gedeutino, na última escola bíblica, fez uma ilustração muito interessante. Do eis que estou à porta e bato. Uma coisa é alguém te dizer, Josias, olha, eu vou lá na sua casa, viu? Ah, você vai lá, amor. E quando é que ele vai? Ele pode ir um dia, aí ele vai agendar, vai marcar. Aí você pode se preparar. Agora, outra coisa é alguém bater na sua porta e dizer, Josias, eu cheguei. Aí não tem jeito. Então eis que estou à porta e bato. Ou seja, é agora. Não é depois. Não é amanhã. O Adriano citou um texto lá de Pedro, ele conclui dizendo, ainda que alguns tenham essa promessa como tardia. Ele não retarda a sua promessa. Não é? Alguém pode, mas vai demorar. Veja, as profecias estão aí e o Espírito Santo está insistindo. Ele vai batendo, abre a porta, abre o seu coração, se entrega para o Senhor, não retarde aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida, a sua família. Quantas pessoas, Josias, estão submersas, mergulhadas em tantas coisas, até numa vida religiosa, filosófica, teológica, ou no pecado, e não estão atentas que o Senhor está à porta e Ele está batendo. E quem abrir vai viver, vai se banquetear da ceia do Senhor. Glória a Jesus. E é uma ceia maravilhosa. Até porque, e aí repito, né, eu sou suspeito, né, com Ele cearei e Ele comigo. São dois momentos distintos. E nós estamos vivendo esse primeiro momento, né? Ele ceia conosco enquanto aqui estamos e um dia nós vamos ceiar com Ele na eternidade. Amém. Glória a Deus. Na mesa que está preparada na eternidade. Eu me lembro daquela palavra sobre a mulher cananeia, né? Que ela diz, até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do Senhor. Eu me lembro de uma mensagem que foi pregada nesse sentido, que num momento de grande alegria da igreja, de uma vitória muito grande, que o pastor dizia, se o que estamos comendo aqui são ainda as migalhas da mesa, imagine o que vai ser a mesa quando nós chegarmos lá, né? Que coisa maravilhosa que Deus tem preparado para nós. É por isso, né, Jesus, que nós não podemos perder o tempo. Então, como nós não entramos racionalmente, nós precisamos alcançar o tempo do breve. Nós precisamos entrar porque o tempo está próximo. Então, tanto em Apocalipse, capítulo 1, como lá no final, o tempo todo a palavra chama a atenção que o tempo está próximo, ele vem sem demora, ele não vai tardar, porque é um convite que é feito já no início de Apocalipse, no final, para que o homem entre no tempo de Deus, para que o homem saia desse nível temporal, racional, e entre naquele tempo que é o tempo eterno de Deus. Amém. Vamos ver mais um breve aqui. A gente já está com um tempo bastante avançado. Apocalipse 22:10 diz assim, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Eu vou fazer o seguinte, por causa do nosso tempo que está curto, eu vou pedir para o Sérgio fazer um comentário desse texto, depois eu peço para o Adriano fazer do outro. Sérgio. Nós não podemos ser impedimento para aquilo que o Espírito Santo quer fazer. Não podemos deixar fechado, selado, porque a profecia está aí. Jesus, o Adriano citou, é o espírito de profecia. Qual é o lema que nós temos deste ano? Quem tem ouvidos, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, a nossa parte é deixar o Senhor governar, agir e fazer a obra. E está fazendo de maneira maravilhosa. Glória a Deus.
Apocalipse 22, 7 diz assim: Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E Apocalipse 22, 20, que é, né, o momento ali de conclusão da Bíblia, né, do livro de Apocalipse da Bíblia, aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, amém, ora vem, Senhor Jesus. Adriano, primeiro, mais uma vez, a recomendação em guardar. Não só ouvir, mas guardar, preservar. E no final aqui, o momento e o grito da igreja: amém, ora vem, Senhor Jesus. É porque nós podemos ver que há uma associação muito forte, muito estreita entre o anúncio que é feito do cedo venho, presto venho, venho sem demora, com o guardar. Como lá no início, capítulo 1, versículo 3, em que fala: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda. São duas coisas associadas. Não adianta o Espírito Santo simplesmente anunciar e isso não ser guardado. Por isso o convite que está sendo feito a você que nos acompanha é para que você guarde isso no seu coração, porque o convite está sendo feito. Vai ser muito difícil depois o homem, no dia do juízo final, ter desculpas de dizer que não foi avisado. O texto insiste: cedo venho, e vem no tempo dele. Esse tempo dele é qual? Nós precisamos entrar no tempo dele. Amém. Bom, a gente está chegando ao final e eu vou pedir ao pastor Sérgio Souza para trazer uma palavra conclusiva, aplicando aquilo que nós tratamos aqui aos irmãos que estão em casa. A revelação do Espírito Santo deixa incontestável, ou é incontestável, que o Senhor Jesus está às portas, alertando a igreja e alertando o homem em geral a respeito dos sinais, dos avisos, dos juízos. O momento exige vigilância e é necessário estar totalmente preparado para o arrebatamento da igreja, para que assim possamos alcançar o direito à vida eterna com Deus. Glória a Jesus. Bom, o tempo do breve é agora para você. Você que está assistindo, ter uma oportunidade com Deus. Chegamos ao final. Eu me despeço de vocês com a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, Josias, Adriano, a todos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Bom, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta e eu convido você a não perder a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata nesse domingo, às 10 horas da manhã, por esse canal que você está nos assistindo. Deus abençoe. A paz do Senhor. Plano profético da Igreja nas 7 cartas do Apocalipse. Uma série que aborda o aspecto histórico e profético das 7 cartas do Apocalipse. Disponível no canal do YouTube oficial da Igreja Cristã Maranata.